Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Os ouvintes do microfone, hein? Até ia dar uma palhinha aqui cantando um louvor, que o microfone é bom. Não vou arriscar. Amém, queridos? Eu preciso relatar algo, irmãos, a respeito do testemunho da irmã Júlia aqui. Se ela lesse o versículo, a gente podia entregar e ir embora, cara. Porque ela relatou aqui em poucos minutos tudo aquilo que eu estudei hoje de tarde, cara. E isso é tão bonito, cara, que Deus faz com a gente, porque a gente entende que em nenhum momento a gente tem a capacidade de fazer aquilo que Deus preparou para nós. Mas Ele vai dando mostras de que Ele está sempre presente nas nossas vidas. Amém. Nos dando sinais de que Ele é quem nos capacita. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Esta manhã, quando estava estudando, o Senhor me trouxe à memória coisas de um tempo passado da minha vida, de uma terra distante daqui, onde eu morava, quando na minha... O Silvio está fundindo para nós essa semana, fundindo triste para as pessoas chorarem. Um tempo passado da minha vida, de uma terra distante, onde eu, jovem ainda, né, tinha um sonho de... Faz tempo. A gente tinha aquele sonho, aquele desejo, né, acho que como todo garoto de ser jogador, né. Não é que faltava futebol, né, irmãos? Mais ou menos. Então a gente entrou num mundo de uma cidade pequena e eu tive a oportunidade de quase trabalhar numa rádio, né? Devido ao meu pequeno amor pelo esporte, eu me dedicava a fazer narrações no celular de partidas que não estavam acontecendo. Eu sentava na arquibancada sozinho, imaginava alguém jogando e ia narrando no celularzinho, como o Pedro Ernesto Denardini faz. E eu imaginei, assim, lugares altos para voar, sabe? Ser um radialista. E foi um alvoroço na cidade, porque era algo novo. Era um menino novo, cheio de vontade, com frases bonitas, com uma gravação perfeita, mas sozinho. Quando chegou o dito dia da estreia, pega a visão, enorme, conhecido no mundo inteiro. 17 pessoas na beira do mato assistindo o jogo, mais 2 sentadinhos comigo ali fazendo a transmissão da rádio. Fazia a transmissão e ele dizia assim: daqui a pouco com vocês, um grande locutor, a voz sensacional do rádio, Edson de Oliveira, e batia nas minhas costas. E eu estava preparado para arrebentar, para rasgar aquele lugar. Mas por algum motivo, quando ele fez a última apresentação e me entregou o microfone, eu travei. O silêncio tomou conta da rádio. Os olhares de quem escutava a rádio, eu podia sentir, não que eles estavam olhando, mas dentro de mim algo dizia assim: eles estão tudo te olhando. E eu estava parado naquela mesa com o microfone na mão, sem saber o que dizer. E por muito tempo eu carreguei isso na minha vida. Um sentimento de rejeição, um espírito de bloqueio que me impede e me afasta do real propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, que é levar o Evangelho dele aos 4 cantos dessa terra. Amém, queridos? E hoje à tarde o Senhor me levou a este lugar e eu fiz uma oração, rejeitei essa palavra, encerrei essa palavra na minha vida. E estamos aqui hoje de pé, porque a graça do Senhor nos alcançou. Amém? Então, vendo a Júlia dar o testemunho dela aqui hoje, falando de oração, eu já me entreguei no meu banco, porque é como se ele tivesse dado um selo assim, dizendo: é para isso que eu te chamei. É para isso que eu te chamei. Abra sua Bíblia comigo, querido, no livro de Lucas, no capítulo número 11. Aleluia, Jesus. Irmãos, nos últimos dias, essa casa tem sido alvo de Deus, onde o Senhor tem nos confrontado forte com a sua palavra.
E confronto, irmãos, é diferente de afronta. O confronto é algo que nos faz repensar a nossa maneira de viver e de agir. Assim, nos últimos encontros, o Senhor tem exortado a nossa vida com uma palavra de amor, gerando em nós algo que certamente vai trazer alinhamento para nós nesses dias. Amém, queridos? A Bíblia diz que no princípio, aquele que era a palavra estava com Deus, e Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e tudo que foi feito por Ele e para Ele. Louvado seja o teu nome, Jesus. A palavra do Senhor tem o poder de nos confrontar, nos consertar, nos consolar e nos conservar. A palavra nos confronta o nosso pensamento, confronta por vezes aquilo que acreditamos. Se você ler a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 1, você vai ouvir a história de Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja de Cristo. Neste capítulo a Bíblia relata que Saulo pediu carta aos magistrados na época e estava se dirigindo a Damasco para colocar em prisão homens e mulheres que estavam buscando o Senhor, que estavam ministrando em nome de Jesus. E a Bíblia diz que no meio do caminho um clarão surpreendente apareceu diante de Saulo. E naquele momento, aquele clarão disse a Saulo assim: Saulo, por que me persegues? E Saulo caiu, só caiu, e disse: quem é, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nesse momento Saulo foi confrontado pela palavra, porque Saulo fazia o que fazia e acreditava que fazia as coisas certas. Ele perseguia a igreja porque dizia que eles estavam blasfemando contra o Cristo do Senhor. Então Saulo nesse dia teve um confronto com a palavra. Então a palavra confrontou Saulo nesse dia. Pouco tempo mais tarde, Atos 9:15, Saulo está na casa de Ananias, na casa de Simão, curtidor de couro. E o Senhor aparece a Ananias e disse: Ananias, vá até a casa de Simão, o curtidor. Existe um homem lá que está orando, e eu quero que tu vá lá e ore por ele. E Ananias disse: você está louco? Esse cara aí, o cara é matador de crente, eu não vou lá. E Jesus disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Preste atenção nesse versículo 9:16. Diz assim: eu mesmo, Jesus dizendo a Ananias, eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Agora entenda que a vida de Saulo era fazer os crentes sofrer, mas ele estava desalinhado com o seu propósito. E quando a palavra confrontou Saulo e ele estava agora sendo consertado, Jesus diz assim: não é tu que vai fazer sofrer, o que eu tenho para ti é que tu vai sofrer em meu nome. Aleluia. Então Saulo foi confrontado e consertado, mas a palavra também nos consola. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela nos consola. Nos dias difíceis de angústia, ela nos dá força para continuar. 2 Coríntios 12, 8, capítulo 12, versículo 8 e 9. O mesmo agora Paulo, diante de algo que a Bíblia chama de um espinho na carne, dobra os joelhos diante do Senhor e diz assim: 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. Tem consolo maior do que esse para a vida de um cristão, do que a frase do Senhor Jesus dizendo: a minha graça te basta.
Amém, querido? Estamos no terceiro passo de 4. Falta ainda para Saulo a conserva, a conservação, porque a palavra de Deus também nos conserva diante dele. Amém, queridos? A palavra de Deus conserva em nós e nos conserva na verdadeira fé, que nos fará terminar a carreira que nos foi proposta. 2 Timóteo 4,7. Paulo, depois de uma longa jornada, recita a seguinte pérola: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. São os 4 estágios que a palavra de Deus nos conduz: confronto, conserto, consolo e conserva. Quantos aqui entendem essa palavra? Amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão poderosa para as nossas vidas, que a palavra de Deus, ela é espada. A palavra de Deus, ela é escudo. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é espírito e vida. A palavra de Deus é doce como mel, é luz na escuridão, é remédio. E sabe o que mais? A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amém, queridos? É a palavra que tem o poder. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 1. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando terminou de orar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado é o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão nosso cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Não nos deixe cair em tentação. Então disse-lhe: suponham que um amigo de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados. Não posso levantar-me a dar a você o que me pede. E digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso, digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Que palavra, irmãos! Que palavra forte para os dias de hoje. A palavra que está no meu coração hoje é oração. E o que a Júlia veio trazer aqui nesse testemunho, irmãos, saltou no meu espírito assim como uma resposta de Deus para esse dia. Pedir, bater e buscar, até receber. Há uma história no capítulo 17 também do livro de Lucas, onde Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus a respeito de quando viria o reino de Deus. Jesus disse que primeiro era necessário que ele padecesse muitas coisas e fosse rejeitado por aquela geração. E certamente isso chamou a atenção dos discípulos. Afinal, quem é que quer sofrer? Quem que gostaria de passar um tempo de sofrimento, ainda mais estando ao lado do Messias? Jesus, percebendo a necessidade do momento,
contou-lhes uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Independente da situação em que nós nos encontramos, a oração vai trazer descanso, ensino e alinhamento para as nossas vidas. Então, no capítulo 18 de Lucas, o Senhor Jesus conta a parábola sobre o dever do cristão de orar sempre e orar sem nunca desanimar. Ou seja, orar até que aconteça. Ser perseverante em oração, sem desfalecer daquilo que estamos pedindo. Amém, queridos? Perseverar é orar até que aconteça. E perseverar em oração tem sido um desafio para qualquer cristão nesses dias. Passamos muito mais tempo trabalhando para Deus, quando na verdade deveríamos passar tempo com Deus. Glória a Deus pelo trabalho, irmãos. O trabalho edifica o homem. O trabalho é necessário para o sustento da nossa casa, para sermos homens e mulheres honrados, para termos as nossas contas em dias. Glória a Deus pelo trabalho. Só que o trabalho não deve estar à frente do relacionamento. Não pode virar um alvo de desculpas para a minha falta de oração. Afinal, o meu modelo, Jesus, o meu modelo. Se você acompanhar a história dos evangelhos, você vai ver que Jesus não orava durante o dia. De dia Jesus estava sempre curando, ensinando, explicando. Mas à noite ele se retirava só. Ele subia aos montes. Ou de manhã cedo ele acordava mais cedo e se retirava para orar. Então o trabalho nunca foi um empecilho para o meu modelo, que é Cristo. Não deve ser para mim também, irmãos. Jesus não só fazia, mas também ensinava. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, Lucas escreve dizendo assim: fiz o primeiro tratado a respeito de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Ou seja, Jesus fazia, mas ensinava. Jesus ia nos dando mostras de que é possível ter uma vida de oração. E o que precisamos para ter uma vida constante de oração é ter um lugar vazio, reservado apenas para o Senhor. Entenda que há um lugar dentro de cada um de nós que de maneira nenhuma pode ser ocupado por outra coisa, senão pela presença de Deus. Aleluia, Jesus. O livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 22. Eles estão terminando a construção da Arca da Aliança. E o Senhor aparece a Moisés e diz assim: sobre a Arca da Aliança havia um lugar onde havia 2 anjos com as asas estendidas, onde ponta com ponta se tocavam. E no meio daquele lugar ali era um espaço vazio que se chamava propiciatório. E o Senhor disse a Moisés: ali, naquele lugar, eu vou me encontrar contigo e eu vou te dizer o que se deve ser feito. Eu vou te conduzir aonde eu quero que tu vá, Moisés. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do arraial dos hebreus. Entenda, irmãos, que isso tudo é glorioso, mas foi para um tempo específico. A Arca de Deus representava a presença de Deus. Mas hoje o próprio Deus habita em mim e em você. Então eu sou a representação exata hoje da Arca da Aliança, porque eu tenho a presença de Deus. Quantos aqui também têm? Amém? Vocês sabem o que é que tinha dentro da Arca da Aliança? Um vaso com o maná, as tábuas de pedra com a lei e o bastão de Arão, a vara que floresceu, sendo um bastão já murcho e sem vida, floresceu e deu frutos. Então entendam que dentro da arca, que hoje sou eu preciso ter alimento do céu, palavra, eu preciso ter as tábuas da lei, a palavra, e o bastão de Arão representa o poder de Deus. Então dentro de mim precisa haver alimento do céu,
a palavra e o poder, porque hoje eu represento a Arca da Aliança. Eu tenho a presença de Deus dentro de mim. E onde está o lugar vazio? Onde o Senhor disse que se encontraria com Moisés? Onde está o meu lugar vazio? O tempo que eu dedico somente ao Senhor. Onde o meu trabalho não é mais importante. Onde as minhas dívidas não são mais importantes. Onde aquele cara do trabalho não me incomoda. Onde não há distração, onde o meu foco é Ele. Onde está esse lugar vazio, irmãos? Louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus estava orando. E quando ele terminou, um dos seus discípulos disse: nos ensina o que tu está fazendo. Ensina-nos. Foi o pedido dos discípulos de Jesus. O que me deixa claro que Jesus nos ensina à medida que vamos entendendo e declarando que queremos ou precisamos. Então eu quero declarar já esta noite: Senhor, eu quero ter uma vida de oração contigo. Me ensina, Senhor, a orar. Esse trecho das Escrituras, narrado por Lucas, é o mesmo que está descrito em Mateus 6, durante o Sermão do Monte, quando Jesus traz o ensinamento aos discípulos sobre a oração do tão conhecido Pai Nosso, que a gente acabou de ler em Lucas. Também está descrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Jesus começa dizendo: mas tu, chamando a pessoa para o individual, tirando do coletivo. Não é vocês quando orarem. Jesus diz: tu quando orar. E nesse momento ele deixa claro para mim o lugar vazio que está me aguardando. Ele diz: tu quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que te vê em secreto. Amém, queridos? Jesus nos ensina a orar, mas também diz onde orar, e usa o quarto como exemplo, para que nós pudéssemos entender que oração é baseada em relacionamento, e relacionamento é baseado em intimidade. Jesus usa o quarto como exemplo de onde se deve orar, porque o quarto é um lugar de honra. Entenda que, trazendo para os dias de hoje, a Bíblia diz no livro de Hebreus 13:4, capítulo 13, versículo 4, que digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula. Digno de honra é o casamento, digno de honra é o leito, digno de honra deve ser o meu quarto. Amém? Imagine que hoje, você marido, você mulher, conversam sobre tudo, o dia todo. Mas tem assuntos que só são tratados quando os dois estão a sós. É uma conversa particular. Assunto que talvez não possa ser tratado em qualquer lugar. Tem coisas que nós conversamos lá em casa que a gente não conversa na frente da sua filha. A gente conversa em família, o que dá para conversar. Mas quando a gente tem algo em particular para conversar, eu e a minha esposa esperamos a oportunidade da noite onde a gente está a sós no quarto. É um lugar de intimidade. Amém? O quarto é um lugar de honra. E no lugar de honra, eu preciso ser transparente. Eu não posso ser falso com a minha esposa. Num lugar onde a Bíblia diz que é santo e imaculado e é digno de honra. Então, naquele momento, eu procuro ser verdadeiro, transparente, sincero com as coisas que eu estou falando. O quarto também é um lugar aonde eu vou todas as noites. Às vezes a gente dormia, né, amor? Agora a gente não dorme mais. É só lá em casa, né? Mas sabe que às vezes a gente dorme na sala.
Então o quarto é um lugar onde eu me dirijo todas as noites para dormir. E Jesus me ensina a orar no quarto. É como se ele estivesse dizendo: não durma sem orar. Porque cada vez que você entrar no seu quarto agora, eu creio em nome de Jesus, profetizo sobre a tua vida, tu vai lembrar dessa palavra. Quarto é lugar de oração. Amém, queridos? Lembre-se que hoje de noite, quando você entrar no seu quarto, você vai lembrar que Ele já está lá, te esperando para uma boa conversa, para um relacionamento aberto, para uma intimidade que irá nos levar a lugares maiores. Amém, irmãos? Agora, Jesus dá a descrição de que nós devemos orar no quarto. Oração do Pai Nosso, amém? Mas isso não significa que eu não deva orar em outro lugar. Afinal, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E como eu não posso passar o tempo inteiro no meu quarto, eu entendo que orar sem cessar é em qualquer lugar que eu esteja. Amém? 1 Timóteo 2,8 também diz que os homens devem orar em todo lugar. Então é óbvio que em todo lugar é todo lugar. Agora, imagina você passar o dia todo falando com o seu cônjuge via WhatsApp, e quando você chega em casa, depois de um dia tenso de trabalho, você entra mudo, calado e não conversa nada. Simplesmente fica calado. Isso certamente geraria um esfriamento no relacionamento. Isso criaria uma barreira automática sem esforço nenhum. Criaria um desalinhamento entre marido e mulher. A gente está fazendo uma alusão aqui aos versículos que acabamos de ler. Orar em todo lugar e orar sem cessar. Então imagine que você ore o dia inteiro em pensamento. Passe o seu dia pensando em Cristo, pensando nas coisas de Cristo, como disse o próprio Senhor a Josué: não se afaste da tua boca o livro dessa lei. Então você passa o dia inteiro escutando algo sobre Deus, algo sobre a Bíblia, escutando um testemunho, talvez até orando por alguém. Mas quando você chega em casa e Ele está te esperando no quarto, você não vai até Ele. Então é como se você conversasse com o seu cônjuge o dia inteiro, durante todo o dia, mas quando chegasse em casa, ficasse calado. O seu cônjuge ainda está lá esperando, assim como o Senhor está no quarto esperando, mas você por algum motivo está calado. Você não faz isso, mas você não pratica essas coisas, muito pelo contrário. A gente tem uma relação de intimidade com os nossos parceiros, tanto fora de casa, via telefone, quando chegamos em casa, não temos? É satisfatório, é gostoso ter um tempo de uma conversa aberta, franca e pura, e principalmente sincera com o nosso cônjuge. Amém, queridos? Jesus está dizendo neste momento que você pode orar sim, em qualquer lugar. E isso é como se você estivesse mantendo o relacionamento aceso o dia inteiro, em todos os lugares e sem cessar. Mas a intimidade nós teremos quando você entrar no seu quarto. É lá que Cristo se revela. Ou melhor, é lá que você revela quem você realmente é para Cristo. É no quarto que você precisa ser transparente. E sabe quando, geralmente, às vezes que nós mais entramos no nosso quarto com o nosso coração rasgado, foi quando a gente cometeu um erro do lado de fora. Pouco antes de a gente terminar a parcela do nosso carro, que já se foi, a gente tinha uma parcela atrasada do carro, e a minha esposa, que faz os pagamentos, por entender um pouco mais que eu, um pouquinho só de finanças, e ela me mandou uma mensagem no serviço e disse assim: amor, a parcela está mais barata, só que já estava vencida uns 5 ou 6 dias. E o crente que não ora diz: glória a Deus, é Deus na provisão, está mais barato.
Pagamos a parcela mais barata. Segunda-feira o banco ligando. A parcela ainda está em aberto. Não, a gente quitou. Para nós vocês não pagaram nada. A gente foi na descrição do envio do Pix. E era uma terceira pessoa. Era um UOL. Fomos iludidos por um golpista. Deus, por que isso comigo? Mas naquele dia, eu cheguei em casa. A minha esposa chegou em casa. E nós fomos para o quarto. E lá no secreto nós nos rasgamos diante dele. Dizendo, por que Deus isso acontece com a gente? É como se ele dissesse, é como se a gente levasse um tapa na cara, mas não dele. É como se a gente acordasse para a realidade, dizendo assim, por que tu me procura? Só quando está tudo errado. Se eu estou aqui todo dia para trazer alinhamento para a tua vida, por que eu preciso fazer algo com que algo aconteça, algo se desalinhe da tua vida, para que tu me procure? Esses são os dias em que nós mais nos rasgamos diante de Deus, quando parece que alguma coisa está desalinhada da nossa vida. Uma vez que o Senhor está todos os dias nos esperando naquele lugar vazio, secreto do nosso quarto, disponível. Todas as coisas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, elas estão disponíveis, não estão distantes, não estão longe, estão em uma prateleira celestial, que do seu quarto basta você estender a mão e pegar aquilo que te pertence. Amém, queridos? No decorrer do capítulo 11, Jesus fala sobre um amigo importuno que vai bater na porta do seu amigo à meia-noite, contando que outro amigo havia chegado a ele e não tinha nada para lhe oferecer. O amigo do lado de dentro da casa disse que já estava deitado e que não queria ser incomodado e que não daria nada ao seu amigo. Jesus diz que o amigo que estava do lado de dentro não se levantaria por causa dos dois serem amigos, mas por causa da importunação se levantaria e daria tudo o que ele precisava. Jesus está nos ensinando a chegar diante do Pai e, através das nossas orações, deixarmos claro a nossa necessidade. Veja que o amigo que está do lado de fora, batendo a porta, ele está importunando esse amigo dele e dizendo, simplesmente, passo a passo, o que está acontecendo e o que ele necessita. Ele não faz um pacote, um todo, e joga diante do amigo. Ele diz, olha só, chegou um amigo na minha casa, eu preciso de 3 pães. É como se ele estivesse contando a necessidade no passo a passo. Então eu entendo que diante de Deus, a minha oração, ela precisa ser clara. E aquele Senhor, tu sabes, já não serve mais. Deixar claro diante de Deus aquilo que tira a nossa paz, aquilo que nos rouba dele. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Então deixar claro diante de Deus a nossa necessidade é um dos primeiros passos para se receber algo da parte de Deus. Amém, queridos? Jesus está nos ensinando. Veja como o amigo importuno disse, eu preciso de 3 pães, e disse também o porquê ele precisava. Então quando o amigo que estava do lado de dentro se levantou, ele já sabia o que precisava dar. Todavia, ele só se levantou para dar por causa da importunação. E aqui Jesus vai deixar um adendo dizendo assim, ele se levantou não por ser seu amigo, mas por causa da importunação. Imagine você na sua própria casa, e pode imaginar eu, daqui a um momento, batendo na tua porta 3 horas da manhã. Ei, Anderson, estou precisando de 30 pila aí. Não me daria talvez por ser meu amigo, mas às 3 horas da manhã, o cara não quer alguém batendo na porta dele. Você quer saber de uma coisa? Vamos aqui.
Leva até 50 menos. Amém. Leva 50 se precisar, mas me deixa descansar. Amém, queridos? A Bíblia relata que Jesus faz a alusão, dizendo assim que ele não se levantaria por ser amigo, mas por causa da importunação. Aprendemos aqui que diante de Deus é necessário talvez não seja a palavra, mas diante de Deus há uma coisa que não pode faltar no nosso coração, na nossa oração: a perseverança. A perseverança deve estar alinhada com a vida do crente todos os dias. Amém, queridos? Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, apresentem seus pedidos a Deus. Deixe claro aquilo que você necessita, aquilo que está te roubando de Deus, aquilo que talvez está causando uma distração na tua vida. Em seguida, Jesus recita a frase: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Isto é uma afirmação. Jesus está fazendo uma afirmação aqui: que bater, pedir, buscar e bater são três processos que precisam estar em evidência na nossa vida. Pois aquele que pede recebe, quem busca acha, e quem bate, a porta será aberta. Agora, se quem pede recebe, por que é que em Tiago capítulo 4 versículo 13 a Bíblia diz que quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados? Não estamos deixando claro diante de Deus qual é o motivo do nosso pedido. Não estamos sendo claros diante de Deus, porque alguma coisa em algum momento está nos roubando dele. Não estamos dando talvez a verdadeira honra que deveria ser dada nesse momento de adoração. Porque se a Bíblia diz que o meu quarto é digno de honra, eu preciso entrar lá e honrar ele. Amém, queridos? Então a Bíblia diz que quem pede recebe, mas quem pede mal não recebe. Jesus está dizendo que é só pedir. Tiago está afirmando que é só pedir. Tiago está afirmando que é só pedir, porém adverte que eu estou pedindo mal. Agora Tiago usa uma frase muito dura, talvez, dizendo que vocês estão pedindo, mas não estão recebendo. Vocês estão pedindo errado. E termina ali. Ele não me dá nenhuma porta de acesso ou um caminho aonde eu possa chegar diante dele, talvez, e dizer assim: então como é que eu tenho que pedir? Se tu está dizendo que eu estou pedindo errado, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês nessa noite, irmãos. Jesus nunca despediu ninguém vazio. Jesus não só ensina onde, mas também ensina quando, como e o que pedir. Versículos 11, 12 e 13 do capítulo 11. Jesus faz uma pergunta, a qual ele mesmo tem a resposta. Ele pergunta assim para os discípulos: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Era uma pergunta retórica, porque ninguém saberia dar uma resposta dessa, e se daria, seria óbvio. Qual pai aqui entre nós daria um escorpião para um filho que pedisse um pão? Sabe o que mais Jesus diz?
vocês é bom, né? Jesus estava falando, nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Olha Jesus ensinando nós a pedir, ó, quanto mais o Pai que está no céu dará o que, irmãos? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Agora você já sabe o que pedir, como pedir e onde pedir. Talvez nós não estamos recebendo porque não estamos entendendo o que estamos pedindo. Mas como pedimos segundo o Espírito Santo, Ele nos alinha com a nossa oração. Ele traz sobre a nossa vida um alinhamento. João 16, 24 diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Romanos 8, 26 diz que o Espírito ajuda na minha fraqueza, pois eu não sei como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Semana passada, retrasada, foi ministrar uma palavra neste altar que diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. O Pai procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. E onde estão esses homens adoradores que estão adorando em espírito e em verdade? Esses homens estão nos seus quartos, buscando ao Senhor, batendo, pedindo, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Se coloca de pé, meu irmão. Hoje à noite foi cantado nesse altar um louvor que dizia assim: que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Quase cantei aqui agora, não vou vocês passarem vergonha. Esse é um louvor que está descrito na Bíblia, no livro de Joel, e também tem uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que 500 homens, ou mais de 500 homens, viram, prestem atenção, viram Jesus Cristo ressurreto. Mais de 500 pessoas olharam para Jesus ressuscitado. E a ordem de Jesus foi: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. No dia do Pentecoste, a Bíblia diz que apenas 120 estavam em oração, perseverando. Os outros 380 se dispersaram. A perseverança, irmãos, é algo que não pode estar ausente na vida de um cristão. Perseverar, orar e orar sempre e sem desanimar. Sabe o que mais a Bíblia diz? Que sobre aqueles 120 homens e mulheres que ali estavam perseverantes em oração, de repente ouviu-se um som, como de um vento impetuoso, onde todos foram cheios do Espírito Santo. Agora pensa só um pouquinho, o que é que esses homens e mulheres estavam fazendo? Eles estavam pedindo a Deus,
Eles estavam perseverando numa busca incessante, dizendo: vem sobre nós com o teu Espírito. A mensagem que eu trago para ti esta noite e para mim, para nós como igreja, talvez a gente precisa parar por um tempo com a nossa oração supérflua de: Senhor, me abençoa, Senhor, traz sobre mim a tua bênção. Tudo isso é bom, por glória a Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Se é a sua justiça, não é a minha justiça, porque a minha justiça é como um trapo de imundícia. Mas a justiça que vem dele, através do Espírito Santo, vai te conduzir por lugares aonde as coisas correrão atrás de ti. Veja bem, ter uma vida regada, tranquila, não é pecado, quando nós estivermos de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas.